Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre as aflições que temos, que passamos. A Bíblia diz que o caminho seria difícil, que o caminho seria estreito, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Jesus ele fala aqui no livro de João, no capítulo 16 e o verso 33, ele diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo aqui que teríamos aflições, problemas, dificuldades, mas para que a gente venha ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele estava dizendo que ele é maior do que todas as aflições, todos os problemas, maior do que o mundo, ele é maior do que tudo. Ele estava dizendo que não existe problema que possa se comparar à sua grandeza, porque a Bíblia diz que ele já venceu o mundo, ou seja, não existe nenhum problema que se compare à sua grandeza. Não existe enfermidade, não existe desemprego, não existe nenhuma aflição que seja maior. Mas basta a gente colocar as nossas aflições, nossos problemas diante dele, crer nele, que ele vai fazer a sua obra na nossa vida. Hoje eu quero estar lendo um texto aqui, onde ele declara ali para os seus discípulos que ele é maior do que tudo. Que é um texto bem conhecido aqui, que é Jesus anda sobre o mar. Se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 14, e o verso 23 em diante, que diz assim: E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar, e ao chegar à noite, lá estava ele só. A Bíblia diz aqui que quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, tinha uma grande multidão, só que Jesus queria ficar sozinho, porque o povo queria levar ele para ser rei, para declarar ele rei de Israel. Só que esse não era o seu plano aqui na terra, não foi para isso que ele veio. Ele veio para salvar o mundo do pecado, não para ser um rei terreno. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele subiu ao monte, pediu para que os seus apóstolos atravessassem ao mar, e ele subiu sozinho, ficou à noite orando. No verso 24 diz assim: Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo castigado pelas ondas, pois o vento era contrário, ou seja, era um vento muito forte. E o barco estava sendo castigado pelas ondas, pelo vento. No verso 25 diz assim: E na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Na quarta vigília aqui, a Bíblia diz que a noite dos Israel era dividida em 4 partes. Então a quarta vigília era das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. E Jesus já de madrugada vinha ali andando sobre o mar. No verso 26 diz assim: E quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamavam: É um fantasma, e gritavam de medo. Ou seja, eles estavam de madrugada no mar, e o vento era forte, as ondas eram fortes, e de repente vinha uma pessoa andando sobre o mar. Então eles achavam que era um fantasma, e ali começaram a gritar, homens barbados. Mas eles ficaram com medo, porque era algo sobrenatural. E diz a Bíblia aqui no verso 27, Mas imediatamente Jesus lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Jesus se declarou ali, né? Jesus falou: Não temas, sou eu. E a Bíblia diz que eles ficaram surpresos, né? Ficaram admirados como uma pessoa podia andar sobre o mar. Só que Pedro, ele viu Jesus andando sobre o mar, falou: Senhor, se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus falou: Vem. Ou seja, Jesus podia ter falado: Não, Pedro, só eu que posso, eu sou filho de Deus. Mas Jesus falou: Não, vem, Pedro. O que Jesus está tentando dizer com isso? O que ele falou aqui para Pedro? Que tudo é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas.
É comum as pessoas falarem nas igrejas que Pedro ele faltou fé, mas eu falo o contrário, Pedro teve muita fé. Não existe no mundo outra pessoa que andou sobre o mar, a não ser Jesus, que era o Filho de Deus, que era o próprio Deus, e Pedro, ou seja, Pedro foi um homem cheio de fé, porque ele andou sobre o mar, ele confiou no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar ali sobre o mar, em direção a Jesus, só que de repente o vento forte, as ondas balançando, e ele teve medo. Mas isso é comum na nossa vida de cristão, ou você que está começando agora no Evangelho. Nós sabemos que teremos aflições, teremos problemas, mas Jesus fala, tem bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, de repente eles ficaram de frente para o Mar Vermelho. Aí de um lado era deserto, do outro era deserto, e atrás dele vinha o faraó com todo o seu exército. Então eles começaram ali a clamar com medo, achando que ia morrer. Então o Senhor Deus falou para Moisés, Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Levanta o teu cajado ao céu, ergue a tua mão sobre o mar e faz com que o povo venha passar em terra seca. Ou seja, Deus estava falando, Moisés, por que você está perguntando para mim? Eu já te dei toda a autoridade. Então, quando Jesus falou que ele venceu o mundo, ele está dizendo que também nos deu autoridade sobre todo o mal, sobre a enfermidade, sobre a dificuldade, sobre os problemas. Basta nós confiarmos nele. E a Bíblia diz que Pedro ele começou a andar ali sobre o mar, e Jesus estava esperando, de repente ele começou a ter medo. Ou seja, é comum ter medo. Tem dia que nós acordamos tristes, desanimados, mas o Senhor está ali do nosso lado. E a Bíblia diz que Pedro começou a afundar ali e começou, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda, salva-me. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava do lado dele. Apenas ergueu a mão e o segurou e trouxe ele de volta à tona. E eles começaram ali a andar sobre o mar. Ou seja, Pedro ele teve muita fé, mas quando veio as dificuldades ele também desanimou. Só que Jesus estava do lado dele. Jesus também está do seu lado. Basta você crer, basta você acreditar, porque ele quer que nós colocamos toda a nossa confiança nele. Os problemas vão vir as dificuldades, mas a Bíblia diz que ele está ali do nosso lado, com a mão estendida. Então quando vier os problemas, quando vier a dificuldade, não se desespere, não fique com medo, não fique falando para as pessoas, eu não consigo mais, eu não vou aguentar. Não, Jesus está lá, com a mão erguida, esperando que você apenas fale, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu necessito da tua ajuda, como Pedro fez. Os outros apóstolos ficaram no barco, com medo, aterrorizado, mas Pedro não. Pedro falou, Senhor, eu vou até ti. E Pedro começou a andar sobre o mar. Ou seja, Pedro foi o único que creu ali, que teve coragem. Ou seja, seja como Pedro, vá andando sobre o mar, vá andando sobre a dificuldade, que o Senhor Jesus Cristo está à sua frente. E se você desanimar ou se você temer no caminho, saiba que Jesus está com a mão levantada ali, erguida, para te socorrer. Então essa é a diferença. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, teremos perseguições, vai se levantar dificuldade, problemas, mas como o Senhor Jesus Cristo já falou aqui, ele venceu o mundo, ou seja, ele já venceu tudo. Não existe problema, dificuldade que seja maior do que ele é maior. Quando ele falou o mundo, ele está falando de todas as dificuldades. Ele não está falando que ele venceu a enfermidade, ele não falou que venceu os inimigos, não. Ele falou que venceu o mundo, ou seja, ele venceu tudo. Então eu espero que essa palavra venha tocar no seu coração, na sua alma, e que você venha entender que o Senhor Jesus Cristo ele está de mão erguida ali, esperando que você peça socorro a Ele, e que você venha colocar toda a sua fé, toda a sua confiança nele, como diz a Bíblia, né, que ele já venceu a dificuldade, ele já venceu os problemas. E seja como Pedro, ande sobre o mar ali, não fique com medo, não fique falando, eu acho que eu não, faça igual Pedro. Fala, Senhor, vou até ti sobre o mar.
E Pedro foi o único homem que andou sobre o mar. Ou seja, as pessoas falam que Pedro não teve fé. Eu falo o contrário. Pedro teve muita fé. Então seja como Pedro ali, que o Senhor Jesus Cristo vai estar de mãos abertas ali esperando por você. Eu espero que essa palavra venha abençoar você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal, deixe seu pedido de oração. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.